Qual que é o nome da senhora? Tá. Boa tarde, eu sou Alessandra. Alexandra. Alexandra, com X, beleza? Então, vamos continuar, ó. Tá gravando aí, não tá, gente? Sim. Tá. Então, vamos continuar. Todo mundo com os seus microfones desligados, por favor, certo? Aí, quando quiserem falar comigo, levanta a mão, beleza? Tá. Beleza. Vamos lá. Então, letra maiúscula e minúscula. Quando é que a gente vai colocar letra maiúscula? Nome de pessoa, nome de região, nome de casa, nome de Isso, rua. Bernardo. Agora vamos para as coisas que a gente... Professora, não está aparecendo a imagem embaixo. De tela. Ah, eu vou compartilhar a tela, então. Desculpa lá, Não galera. está aparecendo. Compartilha. Obrigada por falar, viu, Vida? Isabelle, tem alguma coisa assim na sua tela. Uma E coisa agora? branca assim na sua tela. Estou É compartilhando? porque meu celular está quebrado. Tô, Bernardo, obrigada. Então, bora. Ó, nos nomes dos livros dos jornais, nos nomes das revistas, nas produções artísticas, literárias, científicas. Lembra? Produções artísticas. O nome da pintura chamava O Grito. Tinha que ser escrita com letra maiúscula, certo? Ó, os maias. Veja a revista. Correio Brasiliense, Folha de São Paulo, tudo isso é escrito com letra maiúscula, ok? E o veja, verbo, que eu veja, que tu vejas, que ele veja, é escrito com letra minúscula. Isso, muito bem. Ó, nomes de instituições, agremiações, edifícios, Ministério Público, Hospital Sírio-Libanês, Universidade de Brasília, tudo isso é escrito com letra maiúscula. Por quê? Porque são os nomes das instituições, são os nomes dos locais, são os nomes dos edifícios, certo? Nomes de altos cargos públicos também são colocados com letra maiúscula. Secretário da Saúde, Ministro da Educação, Prefeito Municipal, Excelentíssimo, Vossa Alteza, Vossa Santidade, o Papa, com letra maiúscula, certo? Que mais? Nomes, olha só essa. Nomes de épocas históricas. Império Romano, letra maiúscula. Por quê? Por que, professora? Porque é uma época histórica. Império Romano. Proclamação da República. É uma data oficial. Praça Tamandaré. É uma via pública, né? Nomes de ruas, lembra? Nomes de praças. Clube de Regatas Flamengo. É um lugar público, com letra maiúscula. Nas cartas, perdão. Vamos abrir de novo aqui. Nas cartas. Opa. Nas cartas, quando eu falo assim, ó. Cadê? Querido amigo João. Dá para ver aqui, ó? Letra maiúscula. Aonde? Aqui o amigo, tá vendo? Achei. Tô vendo. Prezado diretor. O diretor não é o nome dele, mas eu me dirijo a ele na carta. Então, quando eu coloco prezado diretor, o diretor vem com letra maiúscula, porque eu estou chamando-o, ok? Respeitável professor, ó. Professor, respeitável professor, na carta, hein? Não vamos esquecer disso. Nas cartas, quando eu estiver fazendo chamamento, é um vocativo isso. Respeitável professor. Esse professor é com letra maiúscula. Por quê, professora? Porque eu estou chamando o professor através da carta, beleza? Pode falar, Silas. Beleza. Eu ia falar que era porque está se dirigindo a uma pessoa, a um professor. Exatamente. Mas E se quando nós... para Pode todos falar. os professores, se for falar para todos os professores, não é com letra maiúscula. Sim. Professor geralmente não se escreve com letra maiúscula, ok? Mas, se nós estivermos fazendo um chamamento através de uma carta, vai ser com letra maiúscula, beleza?
Beleza. Senhor, senhora, senhoria, tudo isso são pronomes de tratamento. Tudo com letra maiúscula, tá bom, gente? Tá Ó. bom. Nome de artes, o grito, ó. Exceto os entremeios. Como assim, exceto os entremeios? O que é isso? Eu vou falar aqui o que é um entremeio, ó. Nome de arte. Aí eu tenho um livro que se chama assim, ó. O nome do livro é esse, ó. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como é que vai ficar aqui? Esse é o nome do livro, todo esse, tá? Como é que vai ficar? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho que Brás Cubas é, tipo, é um lugar, né? Brás Cubas é um lugar? Eu acho que Brás Cubas é uma pessoa. Exatamente. Brás Cubas é Eu uma acho que é pessoa. uma Então, Então tem que colocar maiúsculo. então eu ponho um maiúsculo aonde? No braço. B-I-U-C. Certo. Brás Bora lá. Cubas. Professora, Isso. Oi, tô gostando de ver. Bora lá. Então, ó. eu perdi alguma coisa dessa aula? Acabei de Não. entrar. Não perdeu nada. Vamos embora. Então, aqui, ó. Brás, ok? E o que mais aqui que vocês falaram para mim? Cubas. Cubas. Beleza. Então, a gente acertou já esse e esse. E o resto? Memória. piada. Eita, Pro. Professora, Pro, acho que memórias Alguém também, tá né? fazendo chat. É, tem alguém fazendo chat. E agora? O que mais? liga o Nome do microfone. Memórias também, Pro. Por que memórias também? Porque Porque memórias é a nome. primeira palavra. Muito bem, porque Não, vou memórias pegar é a primeira palavra. Estou gostando de ver. Então, letra maiúscula aqui, ó. Pá, memória. E o resto? Esse aqui também acertou. Tá tudo certo. Ó, tem 3 já, ó. Certa, certa e certa. E o resto? Gente, desliga o microfone que está fazendo muito chiado, fazendo caridade. Bora lá. E o resto? Nomes de livros, nomes de obras de arte, exceto os entremeios. O que é entremeios? Entremeio? É, Quando eu ouço exceto Quando entre tá no meio, meio da frase? muito no caso, bem. Quando está no meio, entremeio, quando está no meio. Então, essa palavra aqui, próxima, eu preciso colocar com letra maiúscula? Gente, desliga o microfone, tá tendo ruído. Essa palavra póstumas, eu tenho que colocar com letra maiúscula? Sim. Sim ou não? Vai, ó. Sim. Olha a Sim. regra, Não. atenção, vou falar a regra de novo. Nome de livros, nome de artes, eu começo com letra maiúscula. Se eu tiver um nome de pessoa no meio do nome, vai letra maiúscula, mas nos entremeios, não. O que é entremeio? É no meio. No meio. Então, póstumas No meio de vai uma com letra frase. maiúscula? Não. o que são Você tá póstumos? Não entendi, professor. Tá, vou explicar de novo. Ó, esse aqui, ó, vamos lá. Vou explicar tudo de novo, tá? Não é para sair daqui com dúvida, não. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse é o nome de um livro, ok? Que acontece depois da morte de alguém. Póstumo é tipo Póstumas o que acontece é depois da quando- morte. Exatamente. Póstumas é depois que morreu, tá? Póstumas é de morte, tá? Como é o nome do livro? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas é o nome da pessoa, ok? Vou até mudar a cor da letra aqui, que eu quero que todo mundo entenda.
As cubas aqui, ó. É o nome da Professora, Soa. É o nome da pessoa. Então, eu tenho que colocar com letra maiúscula ou minúscula? professora, Maiúscula. professora. Memórias é com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Maiúscula, porque tá Maiúscula. começando uma frase. Porque eu estou começando aqui, exatamente. Ela é a primeira Maiúscula. palavra do livro, é a primeira palavra do livro. Professora, Vai maiúscula. Deixa eu só terminar aqui, gente. E póstumas e o D, maiúscula ou minúscula? É minúscula. Minúscula. gente, desliga o microfone, eu não tô conseguindo ouvir a professora. Ó, as palavras do meio. Desliga o microfone que agora eu vou falar, beleza? As palavras do meio. Quais são as palavras do meio? Póstumas e D. As palavras do meio são as palavras de entremeio. As palavras de entremeio, elas vão ficar com letra minúscula, ok? Professora, o Bernardo levantou a mão. Deu para entender isso? Entendi. Beleza. Posso apagar esse exemplo? Pode. Todo mundo entendeu isso? Palavras de Sim, entremeio. pode. O que são palavras de entremeio? São essas palavras que estão no meio, tá? Tudo bem, Silas? Deu para pegar? Sim. Sim, O beleza. Bernardo levantou a mão, professora. Você está com dúvida, filho? Sim. Está com dúvida, Bernardo? Professora, eu Pode sei falar. que tá fazendo esse chiado. Toda vez que o... Cadê? Tem um microfone que está Esse com... Carlos... Toda vez que esse Carlos Verão abre o microfone, começa o barulho. Tá, entendi. Talvez Tá. Depois a gente tem que ver o microfone, algum que tá chiado aí, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar, ó. Nomes de professor. pontos cardeais. O que é ponto cardeal? Você já ouviu falar da Rosa dos Ventos? Posso Aquela falar? rosa... Sim. Os cardeais é norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, Noroeste, Aí tem... sudoeste. noroeste, Olha aqui, ó. Depois tem o norte. Leste, oeste. Tá, vamos lá, olha lá. nordeste. Olha lá. Então, aqui, ó, norte. Toda vez que for ponto cardeal, ó, sul, leste, oeste. Toda vez que for ponto cardeal, ó, região sudeste, região norte. Vamos um pouquinho mais Ó. para cima, por favor. Faz o quê? Um pouquinho mais para cima, que eu não estou conseguindo ver. O que, vida? Esse aqui? A Rosa dos Ventos? Não, mais para cima. O quê? Ah, Vou tinha apagar. para... Vou apagar aqui e vou fazer em outro lugar, né? Professora, Mas, ó, só para a gente ficar, para a gente aprender. Toda vez que for professora, o Bernardo as levantou a mão. indicação de regiões, norte, região centro-oeste, região sudeste, região nordeste, sempre que for nomes das regiões, vai ser com letra maiúscula, ok? Nomes de corpos celestes, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, tudo com letra o quê? Maiúscula. Muito bem. Maiúscula. Maiúscula. Oi. Maiúscula. Eu falei primeiro, Fala, só que o meu Maria. microfone estava desligado. Fala, Maria. Então, a aula termina 16h40? É isso? É. Vamos caminhar? Eu tenho bastante coisa para dar. Não vamos ficar preocupados com o horário final, não. Ainda falta bastante tempo. Então, bora lá. E agora a gente ficou de fazer um exercício sobre esse conto. Vocês lembram? Eu até joguei no grupo. Joguei no grupo que era para nós fazermos a aula. Alguém não te ouvindo, professora. Esse conto aqui. Eu lembro. Isso mesmo. Ó, Ô, professora. Mandaram no chat que não estão te ouvindo. Tá, deixa eu falar. Tem gente que Deixa eu não tá falar. ouvindo. Pode fechar o Pietra. microfone.
às vezes, quando não estiverem me ouvindo, pode ser alguma interrupção da internet da casa de vocês. A internet aqui da casa da prof, ela botou uma internet bem forte. Às vezes, a internet ela pode oscilar um pouquinho, mas já já vai me ouvir de novo. Tá bom? A internet ela dá uma oscilada, mas ela volta. Então, bora lá. Nós ficamos de fazer o conto, né? Da Negrinha de Monteiro Lobato, lembra? Sim. Então, bora lá. eu lembro. O conto narra a vida de uma menina órfã aos 4 anos. Ela vivia assustada. Enquanto era viva, a mãe escrava fechava-lhe a boca para que a patroa não ouvisse seu choro. A patroa chamava-se Dona Inácia. Era viúva e não tinha filhos. Não gostava de crianças e o choro delas tirava-lhe a paciência. Nesse primeiro parágrafo, o que eu tenho que fazer? Colocar a letra maiúscula. Aonde? No primeiro O. Muito bem. No Por quê? primeiro O. Por quê? Porque tá começando um parágrafo. Muito bem. Tá Onde mais? começando a historinha, então é um ali, E depois do ponto de final. 4 anos. Aí tem um ponto e ela tá com letra minúscula E. Pessoas Então também. é maiúscula, né? E o nome das pessoas. O que mais? O nome da Dona Inácia Ela também. é necessária, tem um ponto. Professora, por causa que os nomes Vamos fazer... sempre começa com a... Tá, peraí. Gente, Silêncio para agora. de assoprar o microfone. Tem gente que tá assoprando o microfone, não consigo ouvir a prof. Também se muta. Tá, agora, peraí. Silêncio agora, todo mundo, beleza? Agora é Ele silêncio. tá fazendo bizarro. Silêncio agora. Eu vou mudar a cor da caneta e aonde for letra maiúscula, eu vou colocar e vocês vão olhar para mim, tá? Aqui, ó. Tem um ponto aqui. Então, esse aqui vai ser com letra maiúscula. Enquanto era viva, a mãe escrava fechava-lhe a boca para que a patroa não ouvisse seu choro. Aqui também é maiúscula. Fecha os microfones, por favor. A patroa chamava Dona Inácia, o I aqui é maiúsculo. Esse E aqui também é maiúsculo, porque vem depois do ponto de vida. Todo mundo fecha os microfones, por favor. Ali para do lado. Obrigada. Aqui, ó. Era, depois de um ponto, tem letra maiúscula, viúva e não tinha filhos. Aqui também um N maiúsculo. Por quê? Porque está depois do ponto. Não gostava de criança e o choro dela tirava-lhe a paciência. Quando a mãe da menina morreu, esse quando aqui também é um Q maiúsculo. Dona Inácia, ó, aqui, certo? I maiúsculo. Já vou ver você, Murilo, só um pouco. Mantinha a menina junto dela, que mal poderia se mexer. Sentadinha aí, e bico, hein? Esse S aqui é maiúsculo. Negrinha, mobilizava-se no canto, horas a fio. Esse negrinha também aqui, ó, tá começando um parágrafo, ok? Braços cruzados já, diabo. Aqui, ó, braços cruzados. Começando também um parágrafo. Aqui, ó, dona. Começando o parágrafo. Deu-lhe carinho, xingava-lhe dos piores, só um pouquinho, estou terminando, dos piores apelidos e dizia ter um coração caridoso para criar negrinha. Negrinha. Só um pouquinho aqui. Espera aí. Aqui também, hein, gente? Um dia, toda vez no início do parágrafo, letra maiúscula, Dona Inácia, olha aqui de novo, recebeu as sobrinhas para passar as férias. Aqui, depois de ponto, sempre tem. Foi a primeira vez que Negrinha, é o nome dela, né? Ou é o apelido, viu uma boneca e brincou. Vocês fizeram a mesma coisa que eu fiz? Sim. Alguém fez diferente e está com dúvida sobre o ponto, sobre as letras Professora. maiúsculas? Ô, professora,
Volta um Professora. pouquinho para cima. Eu acho que você esqueceu dali em cima, a mãe. Você Cadê? não tem um A ponto mãe aqui, ó. escrava? Não. É. Tá, só um pouquinho, Silas. A mãe escrava não tem, sabe por quê? Esse aqui, né, que você está falando? Sim. Aqui não tem letra maiúscula, porque está entre vírgulas, ok? Professora, Ah, eu vi, tá. mas você não viu. A mãe escrava está entre vírgulas, não é ponto. Então, gente, pode desligar os microfones. Eu sei um. Professora. Em cima Entre- de mãe. Vai ter Só um ela. pouquinho. Só um pouquinho, eu já vou conversar. A mãe escrava entre vírgulas não tem letra maiúscula. Isso aí é um aposto, certo? O que é um aposto? Aposto é aquilo que, ó, enquanto era viva, quem? A mãe escrava. A mãe escrava é um aposto. Ela está dando uma explicação para o ela. Quem é ela? O ela está bem aqui, escondidinho, dá para entender? Ó, enquanto ela era viva, antes do verbo na terceira pessoa do singular, eu tenho um pronome. Às vezes ele está escondido, esse pronome. E esse pronome é a mãe dela, o ela, certo? E aí eu faço um aposto. O que é um aposto? Eu estou dando explicação para o pronome. Um aposto pode ser retirado da frase sem que ela tenha prejuízo. Então, ó, enquanto ela era viva, fechava-lhe a boca. Deu para entender a função do aposto? Ele está explicando o pronome, ele vai explicar alguma coisa, mas ele pode sair da frase, ok? Sem prejuízo. Professora. Pode falar, Silas. Espera aí, a vez do Silas agora. Espera aí, a vez do Silas. Professora, quando a senhora falou fazer o que eu estou fazendo, tinha que copiar o texto? Tinha que copiar o texto, lembra? Faz uma semana que eu pedi esse exercício, dava tempo de copiar. Tá. Sim. Tá, bora lá. Professora. Espera aí, agora é a vez do Eu tenho... Silas. Só um pouquinho. Vai, Silas. Pode desligar os microfones, deixa só o Silas falar. Meu Deus! Gente, desliga Gente. o microfone. Pode todo mundo desligar o microfone, deixa só o Silas. Vai, Silas, qual que é essa dúvida? Silas? Não. Ô, professora. Ali para você já passou o Silas. Era só aquilo mesmo. Vai, professora. Tira o som, por favor. Nossa, tem gente falando pra caramba. Como é que pode assistir aula com esse som desse jeito? Tá, Professora. pode Eu posso falar. falar, eu tô com a mão levantada. Então, Pode. tenho... primeira, a senhora já tinha dado esse texto aí na turma avançada, né? Eu dei semana passada, pedi para fazer o exercício que eu ia corrigir hoje, lembra? Da turma avançada também? Também. Então, Vamos é que eu continuar? mudei para é que eu não tinha visto que era para fazer o texto. Eu pensei que tinha a prova estava com esse texto. Aí eu acabei não copiando. Tá, Aí agora tudo bem vamos você lá. mandar? Tá, eu tenho eu mais vou uma mandar pergunta. de novo. Semana passada eu mandei, vou mandar de novo. Mas então vamos lá, ó. Vamos fazer a questão Manda número aqui, 2 eu não- agora. Não, pro. Para eu copiar. Bora fazer a questão número 2 agora, tá bom? Ô, professora. Oi. Professora, antes de você começar a questão número 2, minha internet tá travando, não tô entendendo nada que você tá falando. Eu vou corrigir a questão número 2, tá? Que eu tinha jogado no grupo. Em relação à letra Gente, maiúscula... desliga o microfone, pelo amor de Deus. Eu não consigo ouvir a professora. Então desliga tu também. Peraí que eu vou desligar o microfone de vocês, eu mesma aqui, peraí. Vai em participantes, pro. Participantes, né, vida? É.
Obrigada por me ajudar. Espera aí. Vou ter que desligar, então, o microfone de vocês, eu mesma. Tá. Bom, posso continuar? Em relação às letras maiúsculas e minúsculas, coloque verdadeiro ou falso e reescreva as frases. Eu sou português, tu és brasileiro. Essa frase está escrita certa? Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Falso. Verdadeiro. Porque no B não tem letra maiúscula. No Brasil, tem letra maiúscula. É verdadeiro. Agora, silêncio agora que eu vou corrigir. Bora lá. Prestando atenção em mim, hein? Eu sou português, tu és brasileiro. Verdadeira. Por quê? Quando for nacionalidade, vai ter letra minúscula. Quando ele fala assim, quem nasceu no Brasil é o quê? Brasileiro. Professora, fala um pouquinho. Quem nasceu no Brasil é brasileiro. Quem nasceu em Portugal é português. Então, quando se referir à nacionalidade, vai ser com letra minúscula. Então, essa questão ela está verdadeira. Letra A, verdadeira. Letra B. O português é mais sisudo que o brasileiro. E agora, essa frase é verdadeira ou é falsa? Verdadeiro. Falso. É falso. Verdadeiro. Ó, O que é sisudo? sisudo é um cara sério, assim, fechado, sabe? Que não gosta muito de conversar. Então, ó, quando for em relação à nação, a povo, ó, o povo português é mais fechado que o povo brasileiro. Então, quando professor, for o nome de povo, de nação, é letra maiúscula. Quando for eu sou português, tu és brasileiro, quando for nacionalidade, letra minúscula. Então, tá dando para entender? Sim. Tive Então, boa nota na sim. prova de português. E quando é matéria? O que acontece? É letra maiúscula. Ah, garoto! É letra maiúscula. Então, Errado, porque todas as matérias têm que estar na letra maiúscula. exatamente, muito bem. Então, tive boa nota na prova de português, letra maiúscula aqui. Muito bem, estou gostando de ver. O Estado Federal é o governo. Tá certo essa? O Estado Federal? Sim. Tá Verdadeiro. certo, verdadeiro. Por quê? Nesse caso aqui, esse Estado é o governo, certo? Então, no sentido de governo federal, a palavra Estado vai ficar com letra maiúscula. E na letra E, o Estado da Bahia é no Nordeste. E aí? Essa Nordeste é com... Falso, é falso. essa palavra É falso. É falso, porque tá Nordeste tem que ser maiúsculo. muito bem, eu É. gostei. E o Estado? Maiúsculo também. Estado, acho que também. Não, a palavra Estado não pode ser com maiúsculo, mas É o nome Estado do Estado não. tem que ser com maiúsculo. A letra E tem que ser maiúscula. Tá, O Estado, posso acho falar que não. agora? Posso falar agora? Muito bem. Ó, o Estado Federal, quando eu estiver falando de Estado Federal, quando eu estiver falando de governo, esse Estado aqui, ó, da letra D é com letra maiúscula, beleza? Agora, quando eu estiver falando o Estado da Bahia, Estado, sabe? No mapa do Brasil, tem o Estado da Bahia. Quando eu estiver falando de Estado da Bahia, de Estado do Pará, Estado do Mato Grosso do Sul, Estado de São Paulo, esse Estado aqui, da letra E, vai ser com letra minúscula. Deu para entender? Quem entendeu, faz um joinha para mim. Beleza. Então, aqui, ó, no Nordeste, gente, o ponto cardeal, o que a gente falou sobre o ponto cardeal?
A gente tinha acabado de falar que todos os cardeais têm que estar letra maiúscula. Então, Letra essa questão aqui, maiúscula. ela está errada, falso. Aqui, esse estado está certo, né? Ele é com letra minúscula, mas aqui é Nordeste. O prefeito foi reeleito. Eita, e agora, hein? Prefeito, como é que faz com ele? Tá certo. Verdadeiro ou falso? Um cargo Tá tem que ser certo. com letra Verdadeiro. Um cargo Verdadeiro. para o prefeito tem que ser com letra maiúscula. É verdadeiro. Exatamente. Por que é letra maiúscula? É nome de cargo público. Gente, vamos parar de conversar no chat? Esquece esse chat. Esse chat não vai me dar nota boa na prova. Esse chat, essa conversa aí do chat, já tem 29 conversas aqui no chat, ó. Não é para aumentar mais que 29, não. Já chega. Ô, professor, Eu já vi 16 mensagens. Fire no chat. Essas conversas de chat não ajudam em nada. Tá bom? A nossa nota vai ficar ruim. Eu quero ser alguém na vida, não quero? Sim. Então, presta atenção em mim e vamos largar esse chat para lá, tá bom? Continuando. Letra G, o Oceano Atlântico banha o Brasil. E agora? O Oceano Atlântico. Verdadeiro ou falso? Tem algum problema nessa questão? Tem Onde é que é o problema? oceano. Muito bem, essa é falsa. Olha aqui onde que está o problema. Bem aqui, ó. Oceano é com letra minúscula. Muito bem, garoto. Oceano é com letra minúscula, misericórdia, onde já se viu o oceano. E o Atlântico? Atlântico tem que ser letra maiúscula. Por que o Atlântico é com letra maiúscula? Porque tá falando de oceano, né? Oceano Atlântico. Então tem que ser letra Oceano maiúscula. maiúscula. Muito Nome bem. do oceano. O Atlântico é com letra maiúscula, tá? Porque é o nome do oceano. Muito bem. H. O 7 de setembro é data histórica. E agora? Verdadeiro. Não, Falso. Porque Verdadeiro. É verdadeiro. Por que é verdadeiro o 7 de setembro? Por que está certo? Porque tá falando de uma data histórica. Muito bem. Quem que está respondendo para mim? Júlia. Muito bem, Júlia, garota. Que? Por que não comprou banana? Letra I. E agora? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Falso. Né? Não, verdadeiro. Verdadeiro. Agora, aonde que é que... Por que é? Agora eu quero saber o seguinte. Espera aí, professora. Espera aí, eu não estou entendendo mais nada. Depois do quê? Depois de um ponto de interrogação, esse por aqui não tinha que ser com letra maiúscula? Não. É por isso que eu pensei. Porque, Eu tipo, ponto de interrogação é tipo um ponto. É porque Mas- tá continuando a pergunta. É porque não deu uma Porque pausa. tá Não quis dar continuando uma pausa. o pensamento, ele não tinha terminado ainda o pensamento. Nossa, quem falou isso? O Guilherme. Parabéns, Guilherme. Gostei de ver a sua resposta. Então, olha só. É isso mesmo que o Guilherme falou. Eu falei assim, ó. Presta atenção, hein, gente? Isso é pegadinha. Cai na prova e a gente não vai errar. Que? Porque não comprou banana. Esse que eu já tinha completado toda a minha pergunta? Não, eu que disse. Ah, não. Não. Imagina se tivesse falado por que não comprou banana. Exatamente. Esse que parece aquela interjeição assim, o cara tá assustado. Que? Ou tá assustado ou tá irritado, né? Tá irritado assim. Se tiver numa redação, vai ficar bonito. Que? Tava pensando que é porque não tinha pausa. Então, a pergunta não tinha sido feita completamente. Então, como ela não tinha sido feita completamente, eu continuo esse aqui, ó.
Olha que coisa doida. Eu continuo esse aqui com letra minúscula. Beleza, gente? Deu para entender? Então, essa frase, ela está correta. Ela não está errada, não, tá bom? Tá bom. Letra J. Estou gostando de ver vocês. Vambora, Silas, Maria Luísa, todo mundo prestando atenção em mim. Foco em mim. Deixou a cauda em banho-maria. E agora, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Desculpa, Verdadeiro. a cachorra tá me Verdadeiro. incomodando. Porque Maria não se refere a um nome, não se refere a alguém, se refere à ação. Tá falando de um banho-maria, né? Banho-maria. Sabe O nome de Banho um Maria, banho. quer colocar uma tigela Tá falando o fora, nome de um banho, tigela não dentro. o nome Maria. Tá bom, então é verdadeiro. Esse Maria aqui, apesar de ser nome de pessoa, é com letra maiúscula, desculpa, é com letra minúscula mesmo. Por quê? Porque banho-maria é aquela calda que a gente põe uma água e depois põe uma panela dentro, certo? Muito bem. Letra L, Vossa Alteza está feliz. E agora? Falso. L? Falso, porque Falso. Vossa Alteza tem que ser... Vossa Alteza. Alteza tem que ser com letra maiúscula. Muito bem, garota. É, Então, essa questão, Vossa Alteza. essa questão ela tá falsa, né? Muito bem, estou gostando de ver. Professora. Alteza, só um pouquinho. Alteza aqui, ó, é letra maiúscula, é pronome de tratamento. Vossa Alteza, Vossa Santidade, Senhor, Senhora, Senhoria, todos os pronomes de tratamento. Ô, professora, eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Porque minha internet está ruim, porque acabou de chover. Vida, eu vou jogar toda essa aula depois, para vocês ouvirem, tá? Tá bom, então. Vossa Alteza, pronome de tratamento, letra maiúscula. Ele leu a revista dele, e agora, verdadeiro? Falso, porque Veja é da revista, é o nome da revista e tem que ser letra maiúscula. Alguém tá com o microfone ligado. Fecha tudo agora. Eu gostei de ver, Júlia Gabriele. Parabéns, vida. Então é falso. Revista Veja é o nome da revista. É com letra maiúscula. Professora. Nossa. Oi. Então, deu um bug aqui, ninguém se mexeu mais, parou, deu um bug aqui, eu saí da aula online sem querer. Desculpa. Parabéns. Aí eu consegui. Tá. Parabéns, Júlia. Parabéns, pessoal aí. Vamos agora continuar a nossa aula. Estou gostando de ver. Ali, professora. Fecha o microfone de novo. Todo mundo fecha. Isabelle, todo mundo. Maria Luísa, por favor, fechando o microfone. Todo mundo. Precisa copiar. Não precisa copiar. Eu ainda tenho alguém com o microfone ligado. Todo mundo fechando o microfone. O Murilo tá com o microfone ligado. Murilo. O Murilo não tá nem aí na aula. Não tá nem aí. O Murilo saiu. Tá bom, vamos nós. Ele foi no banheiro. Murilo vai no banheiro, ele volta. Gente. Paulo. Bora lá. Vou continuar, tá? Vamos agora falar de coesão e coerência. Paulo. Depois se me ensina a montar o telefone e coisa dele. Silêncio agora, vamos lá. Coerência textual. Vou dar alguns exemplos aqui. Depois não precisa copiar. Depois eu vou mandar no grupo, ok? É só para prestar atenção, tá bom? Ok, pronto. Tá. Vamos lá. Tem um cachorro aí, fecha o microfone. Tem muito barulho no microfone do Murilo. Aí, deixa eu ver aqui. Professora, tira o Murilo. Ô, Paulo. Tira o Murilo da aula.
Já que ele não tá. Como é que eu silencio esse microfone? Professora, é só mutar o Murilo. Muta ele. Social media. Ô, Murilo, silencia o seu microfone aí, vida. Tem um Murilo, acho que cachorro. você esqueceu seu microfone ligado. Bora lá. Murilo. Coerência. Coerência textual. Lá vai as palavras. Maria tinha lavado a roupa quando chegamos, mas ainda estava lavando a roupa. João não foi à aula, entretanto estava doente. A galinha estava grávida. Eu dei 3 frases para vocês. Existe algum problema nas frases acima? Um de cada vez. Um de cada vez. Vai, Silas, pode falar. Sai. Tá bom, mas... Pronto. A parte do João, entretanto, eu acho que estava errado, porque... Fica estranho. Entretanto, não deve ser usado assim. Eu acho que... Eu concordo plenamente, ó. Vamos lá. Entretanto, João não foi à aula. Entretanto, não cabe aqui, né? E se eu colocar por quê? Cabe? Cabe. Sim. Dá para ver esse porquê? Não, essa cor está muito ruim. Espera aí que eu vou mudar uma cor. Sim, para dar pra... Por quê, ó? Porque estava doente. Tá. A primeira. Maria tinha lavado a roupa quando chegamos, mas ainda estava lavando a roupa. Faz sentido essa frase? Tá meio errado, Não. pô, porque repetiu um monte de vezes, estava lavando roupa. Ainda estava, tá 90 errado. vezes. Não existe ainda estava. Vou colocar, Sabe Maria o que estava que eu- lavando a roupa Tá. quando chegamos. Agora silêncio. Tá. Sabe qual é o problema dessa frase número 1 aqui? Na verdade, ela é o seguinte, o problema dela é o seguinte. Quando a gente escreve uma redação, a gente tem que colocar o verbo no passado, né? Por exemplo, tinha lavado. Beleza, então tinha acabado de lavar. Então, se ela tinha lavado, por que ela continua lavando? Ou ela tinha lavado ou ela lava. Aqui ele Não tem misturou. coerência. Não tem coerência. Não tem coerência. Aqui ela misturou. O que aconteceu aqui nessa frase? Misturou tempos. Tempos do verbo. Colocou o verbo tinha lavado no passado e depois colocou o verbo de novo, estava lavando, como se ela estivesse lavando na hora. Então, a gente não pode misturar os tempos dos verbos. Eu não posso colocar verbo no passado e na mesma frase eu colocar verbo no presente. Está errado isso, beleza? Ou ela lavou ou ela está lavando. Essa história de que ela tinha lavado e estava lavando é confuso. Não tem coerência. Deu para entender? Faz o sinal. Sim. Deu para entender isso? Tá na mão. Ok. Silas e Júlia Gabriele estão com dúvida? Ô, professora, eu estava lendo esse livro com meu irmão há um tempo atrás, e a primeira coisa que estava falando era sobre Coerência. coesão e coerência. Isso mesmo, é isso que a gente vai estudar hoje, tá? Mais alguém com dúvida? Pietra, tá com dúvida, filha? Não. Ok. Então, olha, para a gente ter coerência numa frase, coerência é o quê? Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Como é que eu posso colocar estava lavando e lavava? Não existe isso, tá bom? A outra, João não foi à aula, entretanto estava doente? Não. João não foi à aula porque estava doente. A frase tem que fazer sentido. Quando é que eu vou usar o entretanto? Quando eu tiver frases com ideias A resposta. Quando eu tiver frases com ideias opostas, sabe? Mas, porém, contudo, todavia, todas essas palavrinhas são conjunções adversativas, Tipo, que são usadas nas frases com ideias opostas. Por exemplo, ó, quando que eu vou usar o entretanto?
É tipo assim, Olha lá. João, Lá vai João não foi à escola. Entretanto, Lucas, seu irmão, foi e trouxe a tarefa para ele. Exatamente. Gostei do exemplo. Ó, olha só essa frase. Estava doente. Porém, fui à aula. Ó, ele estava doente, mas ele foi à aula assim mesmo. Ideias opostas, certo? Aqui, no lugar do porém, eu posso colocar outra conjunção semelhante. Entretanto, certo? Entretanto, ó, estava doente, entretanto, fui à aula, certo? E lá na segunda questão, o entretanto realmente não cabia aí. Tá. Terceira frase. A galinha estava grávida. Tem coerência isso ou não? Só um para responder. Não, professora, porque a galinha não fica grávida. A garota. Muito bem. Muito bem. Galinha não fica grávida. Ela bota Quem ovo. fica grávida são as pessoas. Então, essa frase Quem fica também não grávido é os humanos. os humanos, né? As mulheres. Então, essa frase também não tem coerência, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos a esse texto aqui. O show. Lá vai. Oi. Esse também foi exercício que era pra gente fazer? Não, esse agora eu vou começar o show. Vamos lá. Olha só. Prestando atenção agora em mim. Eu já falei esse texto para alguém, mas foi um ou dois. Agora que a turma está cheia, a gente vai começar a estudar textos em prosa, textos em poesia, né? Em poema. Presta atenção nesse texto aí, galera, que eu vou fazer a pergunta. O show, o cartaz, o desejo, o pai, o dinheiro, o ingresso, o dia, a preparação, a ida, o estádio, a multidão, a expectativa, a música, a vibração, a participação, o fim, a volta, o vazio. Então, ó, a gente acabou de ler um texto que chama O Show. Agora eu vou fazer a pergunta. Vamos lá. Sila, já vou questionar você aí. Esse show está escrito em prosa ou ele é um poema? Parece mais um poema. Só que É um ele- poema, muito bem. o que eu Muito queria bem. falar Olha aqui, pode falar. Poema. é que ele estava falando o que ele estava fazendo, só que na ordem certa, só que não tem ligação. É tipo Bem, eu falar. Esse aqui, olha só. Vou já te perguntar, Sila. Agora, olha esse outro. Não tem rima. Olha esse outro aqui. Não tem rima, mas é poema. Olha esse outro texto. Estão vendo aqui? Depois eu vou ler. Esse segundo texto está em prosa ou é um poema? Em prosa. Muito bem, em prosa. Então, bora lá. Agora, a pergunta que a professora vai fazer é o seguinte. Esse texto aqui, o show, que está escrito em poema, ele tem coerência ou não? Sim. Se você analisar bem, dá para você entender que ele viu o cartaz, teve o desejo de ir ver a música, aí pediu para o pai dele ou dela comprar o ingresso com dinheiro. Aí um dia fez a preparação para a ida ao estádio, aí tinha a multidão, tinha a expectativa, tinha a música, a vibração, a participação de todo mundo. E daí, no fim do show, eles saíram, a volta e vazio. Beleza. Tem coerência? Sim. Muito bem. Muito bem. Estou gostando de ver vocês. Tem coerência. Agora, o que é importante a gente saber é que esse texto que está o show aqui, que está
que é um poema, ele só faz sentido na nossa cabeça porque eu já conheço um show. Se eu não conhecesse o show, esse texto eu ia conseguir entender? Não. Não. Muito bem. Júlia Gabriele, tá com alguma dúvida? Pro, Pode o que é falar. coerência mesmo? Coerência é tudo aquilo que faz sentido quando eu escrever. Tem que fazer sentido. Por exemplo, o menino nevou. Faz sentido isso? Não. Não. Menino, não tem nada a ver isso aqui, ó. Não. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Agora, se eu escrever aqui, ó, o menino caiu. Faz sentido? Sim. Coerência. Tá, coerência é isso, tá? Quando o que eu escrevo faz sentido, porque às vezes a gente escreve umas coisas que não faz sentido. Deu para entender? Então vamos lá. Igual o Silas falou, olha só que coisa interessante. As palavras aqui, ó, se eu pegar uma linha e traçar aqui, ó, essas palavras, elas têm que fazer sentido no tempo, não é? Elas estão na ordem. Se eu tivesse colocado tudo assim, ó, o estádio, o dia, o dinheiro, o ingresso, a preparação, a música, o fim, o cartaz, eu ia entender? Não. Não. Está fora de ordem. Mas como esse texto está escrito em ordem, eu consigo entender, ok? Então, muito bem. É um texto poético, né? Agora eu vou ler o segundo texto para nós, ok? Olha só, presta atenção. Dá para todo mundo ler aqui junto comigo? Sim. Sim. E dá para entender a letra da prof? Sim. Sim. Às vezes o meu M Mais aqui, ou menos. Esse M aqui eu vou arrumar, tá? Às vezes esse M aqui da prof, vou te falar, hein? É um problema. Bora lá. Então, ó, agora eu vou ler outro texto. Sexta-feira, Raul viu um cartaz anunciando um show de Zeca Pagodinho. Ó, aqui é um, tá, gente? Esse M da prof. Anunciando um show de Zeca Apaga Pagodinho. essa luz e liga o outro. Isabelle, fecha o som. Então, bora. Vou ler de novo. Sexta-feira, Raul viu um cartaz anunciando um show de Zeca Pagodinho para a próxima terça-feira, dia 4/4, às 21h, no ginásio Tênis Clube, na Getúlio Vargas. Por ser fã do cantor, ficou com muita vontade de assistir à apresentação. Chegando em casa, falou com o pai, que lhe deu o dinheiro para... Isabelle, Fecha o microfone. Isabelle, fecha o microfone, vida. Fala para a professora, então. Pro bem aí, agora você desativa. Pronto. Bora lá. Estão me ouvindo? Faz um joia, se sim. Estão me ouvindo? Tá. Sim. Sexta-feira, Raul viu um cartaz anunciando um show de Zeca Pagodinho. Para a próxima terça-feira, dia 4/4, às 21h, no ginásio Tênis Clube, na Getúlio Vargas. Por ser fã do cantor, ficou com muita vontade de assistir à apresentação. Chegando em casa, falou com o pai que lhe deu dinheiro para comprar o ingresso.
No dia do show, Raul preparou-se escolhendo uma roupa confortável. Foi para o ginásio com um grupo de amigos. Lá, havia uma multidão em grande expectativa aguardando o início do espetáculo. Valeu a pena. A música era da melhor qualidade, fazendo todos vibrarem e participarem do show. Após o final, Raul voltou para casa com um vazio no peito, pela ausência de todo aquele som e da alegria contagiante. Beleza. Agora, eu quero saber o seguinte. Qual a diferença entre os dois textos? Agora pode falar. Um de cada vez. Professora, um texto explica muito certinho. Que no primeiro era uma poesia, era bem pequenininho. E no segundo está mais especificado. Isso mesmo. Muito bem, Bernardo. Muito bem, eu gostei da explicação de vocês. Então, o primeiro texto é um texto que é o quê? Um poema. Um poema. O primeiro. E o segundo é o quê? É prosa. Prosa. Muito bem, garoto. O segundo é prosa. A prosa está cheio de conjunções. São palavrinhas que juntam umas palavras com as outras, certo? As conjunções, elas servem para dar coesão ao texto, tá? Então, bora lá. Coesão é o ligamento para ter a coerência, né? Exatamente. Gostei de ver. Então, por que o texto poético, o texto número 1, por que ele é coerente? Porque os argumentos têm a ver, Pro. Porque está tudo em ordem. Isso, porque ele está escrito em ordem, né? E também, sabe por que ele é coerente? Porque eu já sabia como era um show antes. Se eu não soubesse, mesmo que ele tivesse em ordem, eu não ia entender, tá bom? Continuando, eu estou gostando de ver vocês. Vamos embora. O segundo texto, eles mostram também mais algumas informações, como o nome da pessoa. Exatamente. Zeca Pagodinho também falou no primeiro texto, não falou no poema. Muito bem. O segundo texto é um texto em prosa que está bastante explicado, né? Fala onde é o ingresso, onde é o show, fala o nome da rua, fala o nome do ginásio, né? Fala qual é o dia, a hora. Então, tem bastante explicação no segundo texto. Muito bem. Vamos lá. No segundo texto, quais são os elementos, ou seja, quais são as palavras? Eu vou já voltar para o texto 2, tá? Quais são as palavras que nos dão ideia de sequência de fatos, que nos dão ideia de tempo? Ó, vou perguntar de novo. No segundo texto, quais são as palavras que nos dão a ideia de sequência de fatos, que nos dão a ideia de tempo? Vamos voltar ao texto? E agora eu vou pintar de vermelho as palavras que vocês falarem para mim. Quais são as ideias que dão, as palavras que dão ideia de tempo? Sexta-feira, Raul viu um cartaz anunciando um show de Zeca Pagodinho. Sexta-feira. Viu? Sexta-feira. Muito bem. O que mais? Anunciando um show de Zeca Pagodinho para a próxima terça-feira. Terça. Próxima também, né? Próxima terça-feira. Dando ideia de tempo, hein? Dia 4/4, às 21h. 4/4. Dia 4/4, às 21h. 21h. Certo? 4/4. No ginásio Tênis Clube, na Getúlio Vargas. Ginásio não? Não, Pro. Não. Getúlio Vargas também não? Não. Getúlio Vargas é o quê? Pro. É o cantor. É lugar, né? Ah, é o lugar. Localização. Getúlio Vargas. Ó, Localização. escuta. Na Getúlio Vargas, é na Avenida Getúlio Vargas, certo? Aqui, ó, não está escrito, mas a gente tem que saber
E bem aqui, ó, tem a palavra avenida. E por que eu escrevi Getúlio Vargas em letra maiúscula? Porque De rua. Porque é o nome de uma rua. É o nome de uma rua. É o nome de rua. Tá. Porque é uma rua e nome de rua é maiúsculo. Muito bem. Agora vamos lá. E Vamos Getúlio continuar. Vargas é tipo um nome. É, mas é o nome de rua. Vamos continuar Pode ser nome de pessoa. com as palavras que me dão ideia de tempo, hein? Olha lá. Continuando aqui. Opa, perdão. Espera aí, deixa eu achar. Cadê aqui? Espera, saiu. Do nada ele gritou, É que eu tô com o Tá tablet com meu aqui, pé às aqui, ó. vezes ele só sai. passando no Ideia lombinho dela. Professora, professora, eu perdi alguma coisa? Eu saí da aula. Não, bora. Bora. Palavras que dão ideia de tempo, ó. Por ser fã do cantor, ficou com muita vontade de assistir a apresentação. Chegando em casa, falou com o pai que lhe deu o dinheiro para comprar o ingresso. No dia do show... Dia. Muito bem, Bernardo. Dia. Professora, depois Dia. de terça-feira tem dia. Dia, Depois de dia. terça-feira tem dia. Mas aqui não. Tá, mas aqui tá certo. Ó, no dia do show, Raul preparou-se escolhendo uma roupa confortável. Foi para o ginásio com um grupo de amigos. Lá havia uma multidão em grande expectativa aguardando o início do espetáculo. Aguardando, né, Pro? Início. Aguardando. Início é uma palavra que dá ideia de tempo, porque vai começar. Ah, certo? início. Início, começou, Valeu a né? pena. Valeu a pena. A música era da melhor qualidade, fazendo todos vibrarem e participarem do show. Após o final... Final. Muito bem, Bernardo. Final. Final. Raul voltou para casa com um vazio no peito pela ausência de todo aquele som e da alegria contagiante. Muito bem, estou gostando de ver vocês. Ó, os elementos... A Elisa levantou a mão, Pro. Só um pouquinho. Os elementos que ligam as palavrinhas, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? No texto 1, só palavrinhas, certo? No texto 2, tem os elementos que intercalam as palavras principais. Os elementos que intercalam as palavras principais são chamados de quê? Coesão ou coerência? Coerência. Os elementos que ligam uma palavra com outra são chamados de... Coesão. Coesão. Elementos Coesão. que fazem... Muito bem. Ai, Coesão. Só um pouquinho. Tá, bora lá. Bora continuar. Agora aqui, ó. Oitava. Existem elementos que estão interligados no segundo texto e nos fazem compreendê-lo, certo? Elementos que se interligam são chamados de elementos de coesão, igual vocês falaram para mim, certo? Agora, eu quero saber quais são os elementos que fazem referência à palavra Raul. Então, bora lá, eu vou até mudar a cor. Eu quero agora pegar os elementos que fazem relação com a palavra Raul. Eu vou colocar em roxo. Então, bora lá. Sexta-feira, Raul viu um cartaz. Vamos. Agora, tudo que está relacionado com Raul, tá? Dá para ver que ficou em roxo? Tá. Tá. Sim. Sexta-feira. Espera aí, antes disso, vou fazer o seguinte. Só um pouquinho. Vou voltar tudo. Vai voltar tudo pro preto, tá? Só um Preto? pouquinho. É. Aqui, Tudo só um preto pouquinho. agora. Tá. Dá para ver o texto? Sim. Tá, então vamos lá. Agora, todas as palavras eu vou pintar de roxo, beleza? Vamos lá, hein? Beleza. Então, bora. Beleza. Agora eu quero que vocês façam relação
com a palavra Raul, tá? Bora. Sexta-feira, Raul viu um cartaz anunciando um show de Zeca Pagodinho para a próxima terça-feira, dia 4/4, às 21 horas, no ginásio Tênis Clube, na Getúlio Vargas. Por ser fã do cantor... Hã? Fã. Quem era fã? Por ser fã. O Raul. Por Certo. ser fã. Fã do cantor. Quem é o Ser. fã do cantor? O Raul. Raul. Muito bem. Raul. Ficou com muita vontade. E agora? Ficou. Ficou. Quem falou? Eu. Muito bem, Júlia Gabriele. Ficou. Sabe por que o ficou entra? Sabe por quê? Antes do ficou tem uma palavrinha. Qual que é ela? Ele, muito bem. Ele. Essa palavra é um pronome pessoal do caso reto. Professora. Ele não está aqui nesse pronome, mas a gente tem que ver que ele está subtendido por causa do verbo, ok? O chat está conversando de jogo. Ei, ó. Nossa, verdade. tem mais de 32 mensagens. Ó, gente. Tem Quem não 32 quis- mensagens. Então, isso aí é um problema, porque Tem duas assim, pessoas falando de jogo aqui, professora. depois eu vou saber quem é, porque vai ficar gravado no chat. Vixe, Pro, estão Toda falando. vez que vocês escrevem aí, eu vou saber quem é. Se eu entrar, eu sei. Vai ficar tudo gravado. Muita gente, Pro, tá falando. Então, mas ó, na hora de escrever depois a redação, nós vamos começar a fazer prova de redação em abril. E abril está valendo, vai valer nota. Cada redação vai valer 10. Aí, Redação em abril. faltam 10 dias para a gente começar a fazer redação. Aí vai vir nota baixa, mas não sabe por quê. Sabe por quê? Daí eu vou falar, porque na hora que eu estava explicando, estava conversando no chat com um colega. Muito bem, Júlia, você descobriu. Ele ficou. Não está o ele aqui antes do verbo, mas eu sei que ficou e é na terceira pessoa do singular. Então, eu sei que tem um ele aqui. Isso faz com que eu entenda que a palavra ficou está relacionada ao Raul. Foi ele que ficou com vontade. Deu para entender? Muito bem. Sim. Elisa Sim. Manoele, você tem dúvida, filha? Posso continuar? Continuando, vamos relacionar as palavras com Raul, lembra? Tá. Ficou com muita vontade de assistir à apresentação. Chegando em casa, falou com o pai. E agora? Falou. Professora, eu não vou... Falou. Muito bem aqui. Falou com o pai. E chegando, quem foi que chegou? Raul. Raul, então está relacionado com ele? Sim. Sim, muito bem. Sim. Falou com o pai que lhe deu o dinheiro. Lhe deu. Lhe deu. Quem que é esse lhe? Deu. Quem que é Lhe o deu lhe? é em referência ao Raul. Lhe. Esse aqui, gente, ó. Quem que é esse lhe aqui, ó? Raul. Raul. Então tem que pintar de roxo. O lhe entra, tá? Esse lhe é o Raul, então ele entra. Lhe deu. Professora, Deu a quem? A ele. Quem é ele? Raul. Que lhe deu. Tá? professora, a Oi. senhora vai mandar o texto no grupo para a gente copiar? Vou, depois Os dois textos? vou. Os dois Depois eu textos? vou. Ah. Lhe deu o dinheiro para comprar o ingresso. No dia do show, Raul preparou-se. Raul de novo aqui, né? Preparou-se. Raul. Preparou-se. Preparou-se. Exato. É os dois, Pro? Preparou-se. Ele, né? Preparou-se. Sim, preparou-se. Escolhendo uma roupa confortável. Escolhendo. Muito bem.
Foi para o ginásio. Quem Foi. que foi? Quem que foi para o O ginásio? Raul. Ele, Foi. então, é aqui, ó. Foi para o Nossa, Pro, ginásio já com um tem grupo de 8 amigos. mensagens. Foi para o ginásio com um grupo de amigos. Lá havia uma multidão em grande expectativa, aguardando o início do espetáculo. Valeu a pena. A música era da melhor qualidade, fazendo todos vibrarem e participarem do show. Após o final, Raul voltou para casa com um vazio no peito, pela ausência de todo aquele sonho da alegria contagiante. Muito bem. Então... Ixi, Pro, já tem 11. Tá, volta Pra mim agora a tem três. pintar tudo Pra de mim tem preto. 0. Bora lá. Ixi, Pro, tudo preto agora de novo. Esquece isso, vida, tá? Vamos lá. Certo. Então, vocês viram que existem algumas palavras que nós usamos para representar aquela palavra anterior? Porque, olha só, fica bonito se eu escrever uma redação assim. Raul viu o cartaz. Raul ficou com vontade. Raul quis o ingresso. Raul pediu o dinheiro. Raul comprou o ingresso. Raul se arrumou. Raul foi para o ginásio. Tá Raul repetindo muita vez, Raul. Raul ouviu a música. Raul ficou feliz. Raul voltou para casa. Raul ficou com vazio no peito. Tá certo eu escrever Raul toda hora? Não, fica falando Raul. Falou umas 20 vezes, Raul. Então, Tá eu errado. tenho Colocar mais que detalhes. usar... Tá, agora só um pouquinho. Eu tenho que usar pronomes. Eu tenho que usar elementos que me fazem inferir a palavra Raul sem eu ficar repetindo no texto, senão fica um texto... Nossa, fica uma redação horrível. O professor, olhando essa redação, já vai olhar e vai dizer 0. 0 repetiu o Raul 1000 vezes, tá bom? Então, bora lá. Todos esses recursos usados no item 8, que a gente viu, por exemplo, as palavras, né? São os pronomes ou palavras que fazem coesão textual, certo? Existem no texto em prosa. Só um pouquinho, Silas. Existem no texto em prosa, mas não existem no texto poético, que é o primeiro texto lá que tinha só as palavras, ok? O texto em prosa apresenta vários elementos de coesão, porém o texto poético não tem. Isso significa que o sentido, a coerência de um texto pode ser facilitada pela coesão, mas ela não é o quê? A coerência, ela não é a coesão não é absolutamente necessária para que nós entendamos um texto. A gente entendeu o texto 1 sem ter os elementos coesivos, ok? Pode falar, Silas. Quando eu tenho que me referir 2 vezes à mesma pessoa, eu coloco o nome da pessoa de novo, pelo menos umas 3 vezes que eu falei ele, ou o, ou a, ou ela, entendeu? Sim. Eu posso usar, por exemplo, os pronomes para eu não ficar repetindo. Raul, por exemplo, eu posso usar assim. Eu também posso usar sinônimos, né? Substantivos, ó. Raul, aí eu posso colocar ele foi ao show. Olha o ele substituindo a palavra Raul, certo? Aí eu posso escrever assim. O menino estava com muita vontade. Eu sei que é o Raul, certo? O garoto. Aí, mais para o final da minha redação, eu posso fazer assim. O garoto estava muito feliz. Então, eu não fiquei repetindo Raul, Raul, Raul. Eu comecei com o nome do menino. Eu escrevi ele, depois o menino, depois o garoto, certo? Deu para entender, gente? Se eu tenho que me referir a alguma pessoa muitas vezes... Tem que usar pronomes. Exato. Me referir a Pro, já tem 17 mensagens. Tá. Então, pode falar, Silas. Tem uma só. Hã? Tem só uma. Silas, está com alguma dúvida, filho? Mas eu posso mesmo colocando e ou a, assim, eu posso me referir de novo, né? Com o nome, tipo, não fica feio. Ah, tá. Eu penso que você fica colocando muito pronome. Eu escrevi lá em cima na redação o nome, e depois eu escrevi o nome de novo cá embaixo, tudo bem, porque está longe. Mas se no parágrafo eu coloco o nome, no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo eu coloco o nome dele de novo.
No terceiro parágrafo, eu coloco o nome dele de novo. No quarto parágrafo, eu coloco o nome dele de novo. Tá errado? Não fica bom, tá? Ok? Então, gente, ó, são 4h42, é o final da nossa aula. Na próxima aula, nós vamos ver o texto 1 e o texto 2, né? E vamos continuar mais um pouco com coesão e coerência. É um assunto muito importante para as redações, ok? E também a minha parte ficou... Eu vou dar uma aula de pontuação para vocês, certo? Tudo bom? Oi, Samira, tudo bom, vida? Gente, então, ó, vou até baixar... Professora, isso tem mais alguma aula? só um pouquinho. Vocês estão me vendo aí? Não. Peraí, desculpa. Professora, tem mais alguma aula hoje ou não tem mais aula hoje Não, na turma hoje inicial? acabou. Hoje acabou. Ah, acabou. Eu Teve sou, 3 Uma aulas. salva de palmas para a Teve professora aulas. Alexandra. eu sou a última, tá? Alexandra. Vocês estão me vendo? Estão me Alexandra. vendo? Professora, Oi, Calma aí. pode falar. Estou professora, aparecendo para vocês, tu? Pode Peraí. falar. Sim. professora, Pode falar, Ah, vida. tô vendo pra você. Ó, tchau, Professora. parabéns. Pode falar. Matheus, né? Pode falar, Matheus. ó, Tchau, vida. ó, professora, a gente vai ter que fazer uma redação agora? Não, filho, só em abril. Primeiro, a gente está dando essas dicas. Para quê? Para treinar vocês. A gente aprender a pontuar, aonde põe letra minúscula, aonde põe letra maiúscula. A gente está dando dicas de como pegar o nome, não ficar repetindo, usar os pronomes. A gente tem que usar também sinônimos, né? Para não ficar repetindo a palavra, por exemplo. Fogo. Vamos falar alguma coisa, uma aventura, e a casa pegou fogo, por exemplo. Eu não vou ficar repetindo a palavra fogo na minha redação toda hora. Aí eu posso colocar assim, ó, as chamas, as labaredas, o incêndio, entende? Para eu não ficar repetindo fogo, 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 ficar ruim a redação assim, entende? Então, primeiro esse mês a gente vai dar essas dicas para vocês e a partir de abril a gente vai começar a escrever. Tudo bem? Professora, deixa eu falar. Então, tem um monte de gente falando sobre jogo aqui. A Elisa, o tal Antônio... Nossa, Pro, já tem 26 mensagens. Ó, tem um monte de pessoa aqui. Tá, eu vou só dar um recado para quem está falando sobre jogo na hora da aula. Só vou dar um recado. Como é que vai escrever uma boa redação? Ela vai valer 10. Depois a gente vai ver a nota. Quem prestou atenção, quem prestou atenção em abril, eu vou saber a nota. Quem prestou atenção, quem A não Elisa prestou. tá mostrando o cachorro dela em vez de prestar atenção na aula. Bom, então, mas a aula já acabou agora, tá bom? Então, gente, ó, tchau, fiquem com Deus. Agora eu vou parar aqui a gravação. Tchau, professora. Cachorro. Parabéns para vocês. Eu gostei muito da Tchau. Fiquem com Deus. Pro, obrigada. Tchau, Pro. Uma salva de palmas para a professora. Tchau. Vai com Deus. Tchau, professora. Pro.